STF decide, por unanimidade, manter isenção de imposto de renda sobre pensão alimentícia. Com a determinação, o governo deve deixar de arrecadar 1,05 bilhões de reais por ano e pode chegar a 6,5 bilhões de reais pelos próximos 5 anos. Matéria escrita por equipe Infomoney. O Supremo Tribunal Federal, STF, confirmou, por unanimidade, a decisão que isenta de imposto de renda os valores recebidos a título de pensão alimentícia, dando fim a uma disputa entre União e pensionistas que durava cerca de 7 anos. A isenção de IR das pensões alimentícias decorrentes do direito da família já havia sido decidida em junho pelo plenário, por 8 votos a 3. O caso começou a ser discutido pelo STF em dezembro de 2021, mas foi suspenso por um pedido de vista, procedimento que busca mais tempo para análise de um caso, de Alexandre de Moraes. Em junho, o ministro Gilmar Mendes teve voto divergente, ao lado de Edson Fachin Nunes Marques. Ele propôs que as pensões alimentícias sejam somadas aos valores recebidos pelo seu responsável legal, sendo aplicada a tabela progressiva do imposto de renda para cada dependente. Hoje quem recebe a pensão, que geralmente é a mãe, soma o valor da pensão alimentícia à sua própria renda e IR incide sobre o valor total. Desta vez, porém, todos os 11 ministros rejeitaram o recurso em que a União dizia haver obscuridades e buscava amenizar a decisão do Supremo. O caso foi julgado no plenário virtual, em sessão encerrada na última sexta-feira, 30. Impacto fiscal. Com a rejeição total deste último embargo de declaração, o governo deve deixar de arrecadar 1,05 bilhão de reais por ano, segundo estimativas da Receita Federal anexadas ao processo pela Advocacia Geral da União, AGU. O impacto fiscal, contudo, pode ir além, pois os pensionistas que tiveram o dinheiro recolhido pelo governo podem agora pedir o dinheiro de volta na Justiça, até o prazo legal máximo de 5 anos. De acordo com as estimativas oficiais, o impacto nos cofres públicos com os chamados indébitos pode chegar a 6,5 bilhões de reais pelos próximos 5 anos. Tributação fere direitos. Prevaleceu ao final o entendimento do relator, ministro Dias Toffoli. Ele frisou, por exemplo, que a tributação reconhecida como inconstitucional feria direitos fundamentais e, ainda, atingia interesses de pessoas vulneráveis. Por esse motivo, não seria possível impedir as cobranças indevidas feitas no passado pela Receita Federal, pois fazer isso seria ferir a dignidade da pessoa humana, cláusula pétrea da Constituição e um dos fundamentos da pensão alimentícia, escreveu o ministro. Dessa maneira, Toffoli e os demais ministros que o seguiram rejeitaram qualquer modulação para que a decisão produzisse efeito somente do julgamento em diante. O plenário rejeitou ainda outro pedido feito pela União, que queria esclarecimento sobre a isenção de IR no caso das pensões pagas em decorrência de acordos extrajudiciais, que são registradas em escrituras públicas e não passam pelo crivo da Justiça. Na petição, a AGU argumentou que, nesses casos, o valor das pensões chega a ultrapassar a faixa mais alta de renda na tabela do IR. Segundo cálculos da Receita Federal, as 40 maiores pensões superam os 2 milhões de reais mensais. Com argumentos parecidos, a União pedia também que o Supremo limitasse a decisão às pensões com valor até o piso de isenção do IR, R$ 1.903,98. Em seu voto, Toffoli destacou que a questão já havia sido enfrentada, e que atender ao pedido acarretaria na conversão, ao menos em parte, da corrente vencida em corrente vencedora, o que não seria possível por meio de embargos de declaração.